Quarta-feira passada, lá no programa do Ratinho, a gente falou sobre a invasão dos javalis, o problema que isso é, e eu comentei em um certo momento a influência da pesca esportiva lá em Barcelos. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, porque algumas pessoas perguntaram o que significava essa frase que eu falei, que a pesca esportiva ajudou muito a região, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Lá na região de Barcelos, lá na Amazônia, eu vou colocar uma foto mostrando onde fica localizado. Existe a pesca esportiva muito forte do tucunaré, que é um peixe muito pescável, né? As pessoas gostam muito de pescar ele, por causa da briga, enfim, da forma como ele ataca a isca, ele é muito agressivo na hora que vai atacar a isca. E tem muita procura. Isso tanto pessoas do próprio Brasil quanto pessoas de fora que vêm para cá praticar essa pesca. E por que que isso pode ser uma potencial solução para preservação, inclusive, do próprio peixe e dos outros peixes, né? Ele se vê como uma espécie guarda-chuva. Quando a gente fala em conservação, a gente fala de espécies guarda-chuva. Quando você protege uma, ela cobre, né? Ela acaba sem querer protegendo as outras também. O tucunaré, nesse sentido, pode ser essa possibilidade. Assim como acontece em outras formas de turismo ecológico, eu vou colocar aqui a pesca esportiva como turismo ecológico, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e aqui o vídeo vai mais sobre uma opinião, vou tentar fazer esse tipo de vídeo nas segundas-feiras sobre uma opinião sobre algum tema, principalmente esses temas polêmicos. Tem um dado que é interessante, né? Quando você coloca o turismo ecológico, o ambiente ou o animal, a planta, enfim, ela ganha valor. E é o mesmo que o tucunaré. Por muito tempo, a pesca nessas regiões foi feita a partir da pesca convencional, a pesca exploratória, aquela pesca com rede, com espinhel, com linha de galho, que a pessoa amarrava uma linha lá e colocava um galho. Pegava esse peixe para consumo, subsistência e também para comercializar, para vender. Qual que é o problema? Quando você pensa nisso, o peixe, primeiro, todos os peixes eram mortos, né? Eram comercializados e você tirava eles do rio. Então tem aí um ponto importante. Outro ponto é que o valor do peixe está atrelado só àquele valor que você paga pelo quilo dele, e só. Quando você coloca o turismo ecológico, você consegue agregar e muito valor a cada indivíduo. Um tucunaré hoje, de grande porte, ele faz com que pessoas vão lá pescar esse peixe e cada pessoa deixa um valor. Então hoje a gente tem por volta, tem um trabalho recente que mostrou, que a gente tem por volta de 50 milhões de dólares sendo injetados lá na região de Barcelos todos os anos. Isso é muita coisa pelo tamanho da região, pelo tamanho da cidade, né? Pela região que é uma região difícil acesso, que antes sofria muito com a questão financeira. Então, é um meio que você garante a subsistência das pessoas lá, né? As pessoas conseguem viver com base no recurso que chega de fora, você gera empregos e você agrega valor para a biodiversidade, fazendo com que a própria população em torno optem por preservar aquilo. Porque se não tiver o peixe, principalmente o peixe grande, o tucunaré de grande porte, os troféus que eles chamam, não vai ter pescador. Ninguém vai lá para pescar peixe pequeno. Ou vai para outro lugar, ou não vai pagar o que eles pagam para ir. Então esse é um ponto muito importante. Vamos falar agora um pouquinho do impacto da pesca esportiva pro tucunaré, tá? Existem pesca esportiva de vários outros peixes, não vou falar sobre eles, vou falar especificamente sobre o tucunaré, porque tem bastante estudo dele, então fica fácil a gente falar. Qual que é a taxa de letalidade da pesca esportiva, né? Eventualmente, um animal ou outro pode morrer, sim, por conta da pesca esportiva. Tem algumas características que mudam, por exemplo, animais menores tendem a sofrer mais com a pesca esportiva. A forma como eles são pescados, se você pesca esse animal com uma isca artificial, com garateia, para quem não sabe o que é garateia, é uma isca que tem anzol de 3, tem duas garateias, né? Tem dois desses anzóis de 3, eu vou colocar uma foto também. Ou pesca com essas iscas que tem um anzol só, isso vai influenciar também. Então a garateia mostrou-se com uma letalidade maior no estudo que teve com o jig, que é que tem um anzol só, não teve nenhuma morte de tucunaré. Então isso conta também. Tem outras características mais sutis, como o tempo que o peixe fica fora da água, isso é muito importante. Muitas vezes a pessoa pega um peixe grande, mesmo que não vá ficar com ele, não vá ter a coleta do animal, ela acaba ficando muito tempo para tirar uma foto, para ver, achar bonito, e aí tira outra foto, a foto não ficou boa. E isso vai fazendo com que o peixe fique cada vez mais debilitado. Quando ele volta, ele pode morrer, inclusive, pelo próprio estresse que ele passou, pela situação, ou porque ele está muito abatido, muito fraco, e outro peixe pode predá-lo, como o boto, por exemplo, ou um peixe de couro de grande porte. Então isso conta bastante também, inclusive esse é um dos fatores que mais leva os peixes à letalidade, o tempo que ele fica fora d'água. Então isso tem que ser trabalhado. Outra coisa é o muco do peixe, né? Os peixes eles têm um muco protetor, toda a pele, que protegem de fungos, de bactérias, e às vezes as pessoas, quando vão pegar o peixe, principalmente se pega com uma luva ou com a própria mão muito seca, acaba tirando esse muco e eventualmente o peixe pode morrer por conta disso. Pode ter uma infecção, é mais raro, tá? É bem mais irrelevante do que os outros, mas ainda assim tem a sua relevância. Então tem algumas características que dá para você ainda mitigar muito mais
essa prática da pesca esportiva, que eu acho, inclusive, que tem que ser adotado principalmente em locais como Barcelos e toda a região amazônica, que tem muita pesca do tucunaré, e que muitos locais praticamente vivem disso, né, desse comércio que envolve a pesca esportiva. Acho que atitudes como essa deviam ser adotadas, políticas que cobrem isso dos guias devem ser adotados. E por que eu trouxe isso para a tona também agora, né? Na região de Barcelos está tendo uma nova delimitação de terras indígenas. Não vou adentrar esse tópico, vou estudar um pouco mais para trazer um vídeo talvez na segunda que vem, mas está tendo essa possível demarcação, está tendo muitas opiniões divergentes aí na própria região de Barcelos, né? Pessoas que são contra, pessoas que são a favor, essa nova demarcação, essa nova forma de utilizar a terra. Se passar a demarcação como ela está, vai reduzir muito essa quantidade de pesca. Acho que tem 62 operações ocorrendo agora e vai para 4. Então é menos de 10% aí que vai ficar. Então vai ter que reestruturar toda a forma econômica do lugar. Então isso é um ponto que eu acho que vale a pena a gente trazer em pauta, trazer em discussão. Não digo que lá é 100%, que é o melhor lugar, que é a melhor coisa. Tem muito que melhorar, como eu falei, essas próprias práticas a lidar com o animal tem que ser o menos impactantes possível, já que as pessoas de lá dependem disso. Mais peixe fica vivo, mais troféus ficam vivos, mais pessoas vão pescar e mais fica sustentável e mais permite com que pessoas continuem pescando no local. Então isso é muito importante. E também políticas públicas que garantam que o dinheiro que é trazido para Barcelos fique lá. Eu não estou falando que o Estado tem que ir lá e falar como é que tem que fazer, mas políticas públicas que garantam a segurança econômica, segurança de bem-estar, de qualidade de vida das pessoas da própria região. Então, pelo menos, não sei, né? Vou dar um pitaco aqui, pessoas, todo empreendimento que é aberto no local, pelo menos uma X quantidade de pessoas locais tem que trabalhar nele, os guias têm que ser locais, tudo nesse sentido, né? Eu acho que é interessante. E os salários também, eu acho que tem que ter formas de trazer salários justos para essas pessoas, principalmente quando um hotel, por exemplo, vem de fora. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Políticas públicas para a qualidade tanto do local, do meio ambiente, mas também para a qualidade das pessoas que moram ali. É muito importante.